não só nos exames vestibulares, no Enem, mas mesmo no nosso cotidiano, cada vez mais, são as fotografias, as charges, as pinturas que se apresentam como portadoras da informação, não é? Então, conhecer bem esse código é uma tarefa fundamental para a vida prática e, claro, para sucesso em exames também. Bom, basicamente, ao longo dos vídeos, nós vamos lidar com 4 passos importantes para ler bem uma imagem. Começando do mais básico, que é apreender, capturar, identificar os elementos que estão na superfície da imagem, passando pelas relações de oposição em que ela se baseia, pela importância da disposição espacial dos elementos e chegando ao ponto 4, que é o mais importante, que é o que indica uma leitura profunda daquele texto não verbal, a capacidade de reconhecer temas veiculados pelas figuras que ali aparecem. Bom, essa conversa toda é baseada numa questão que a FUVEST, o vestibular FUVEST, apresentou aos seus candidatos uns anos atrás. Apareciam 2 quadros, esse de Vitor Meirelles, um pintor brasileiro, feito entre 1882 e 1883, que leva o título Combate Naval de Riachuelo. Você consegue ver aqui o quadro. O outro é de um artista uruguaio, Juan Manuel Blanes, e leva o título A Destruição Causada pela Guerra, é de 1880. O que se perguntava em um dos itens da questão era exatamente o seguinte: esses quadros foram pintados cerca de 10 anos após terminada a Guerra do Paraguai. O da esquerda por um brasileiro, esse daqui, né, do Vitor Meirelles, e o da direita por um uruguaio, desculpa. Analise como cada um desses quadros procura construir uma determinada visão do conflito. Veja que a questão dizia analise como cada um desses quadros procura construir uma determinada visão do conflito. E não simplesmente qual é a visão do conflito. Qual é a diferença? Simplesmente se pedisse para dizer qual é a visão do conflito, bastaria dizer que esse primeiro quadro tem uma visão de um tipo X, daqui a pouco a gente discute, e esse outro apresenta uma visão de um tipo Y. Ponto final. Mas o que se espera aqui é a habilidade de perceber como a imagem constrói visão de mundo. Claro que um texto verbal poderia muito bem construir diferentes visões de mundo sobre o conflito, porém o texto verbal usaria recursos muito diferentes dos recursos utilizados aqui por essas obras pictóricas, não é? Então, para que a gente tenha um passo a passo seguro que possa ser usado para a leitura desses 2 quadros que eu te apresento aqui, mas também para a leitura de quaisquer outros, nós vamos passar a esses passos fundamentais, começando de dividir a imagem e apreender seus elementos. Já quero combinar com você uma coisa. Como são 2 imagens, nós vamos trabalhar com elas da seguinte maneira. Essa primeira, a do Vitor Meirelles, eu comento com você ao longo dos vídeos. Essa daqui nós veremos juntos. Já essa outra, do Blanes, vai aparecer nos exercícios que estão aí para você fazer ao longo da nossa conversa. Tudo bem? Começando então com o quadro do Vitor Meirelles, vamos analisar quais são os elementos que aparecem na sua superfície. Dividir a imagem é, aqui entre aspas, uma sugestão para que você consiga dar conta, sobretudo, desses quadros, poderia ser uma fotografia também, com um grau de detalhamento, com um grau de complexidade maior. A sugestão, portanto, é dividir a imagem por setores. Uma maneira fácil de fazer isso, com um lápis que você tiver à mão, você pode imaginar aqui 3 partes iguais na horizontal e passar um traço aqui, outro traço aqui. A mesma coisa na vertical. Veja assim, aproximadamente 3 partes iguais. Seria mais ou menos um traço aqui e outro traço aqui. Isso deixa mais claro o que é o centro da imagem, como a gente analisa os cantos da imagem. É uma maneira de focar
a nossa atenção, como eu disse, em diferentes setores, não é? Então aqui nós vemos que nesse encontro das linhas, inclusive, não é, se destaca uma embarcação grandiosa e é uma embarcação da esquadra, de uma esquadra brasileira, não é, que está entre os vencedores da Guerra do Paraguai, que é retratada aqui nesse combate naval do Riachuelo de que se fala. O que nós vemos é, portanto, a própria cena de guerra, como o título sugere, né? Ao combate aqui, em que está em destaque a esquadra dos vencedores e está num outro setor aqui da imagem a figura dos vencidos, não é? Você consegue observar que isso é já um navio naufragando. Esse navio que vai afundando, embora haja ainda alguma resistência da tripulação desse navio. Aqui você vê outro barco menor virando, não é? Aqui esses são os soldados derrotados, aqui você já vê corpos. E embora, como eu disse, haja ainda alguma resistência, aqui há um soldado brasileiro, seguramente, acenando, comemorando vitória. Outros aqui também nos seus acenos. Aqui nós vemos outros barcos mais ao fundo, aqui outros barcos não tão ao fundo, esses estão no plano mais distante lá atrás, esses aqui num plano intermediário, mas há aqui a cena de guerra, em que em detalhe nós vemos vencedores e vemos vencidos. Bom, esse é o primeiro passo, então, a apreender os elementos que estão na superfície, não é, do texto, capturar os elementos que aparecem aqui no quadro. O próximo passo será buscar relações de contraste, relações de oposição na imagem. Mas antes de fazer esse próximo passo, eu espero você fazer esse primeiro exercício da nossa aula para praticar agora nessa outra imagem aqui, na imagem do Blanes, esse detalhamento no olhar para identificar coisas importantes desses dois quadros que foram contrapostos numa questão do vestibular FUVEST. Dois quadros que, volto a dizer, tem a Guerra do Paraguai como tema, o combate naval do Riachuelo e a destruição causada pela guerra.